Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí estudar um pouco sobre a história do uso das ervas na Umbanda, tá certo? Trago aí para vocês o texto aí desse livro aqui de Rubens Saraceni, Fundamentos Doutrinários de Umbanda, tá? Muito, mas muito bom mesmo esse livro. E nós vamos estudar um pouquinho, um pequeno texto. Eu não vou citar muitas ervas aí dos outros orixás, tá? Dos orixás. Vou me ater aí a essa história do começo do uso das ervas, tá bom? Então vamos lá, ó. O uso de ervas na Umbanda teve início logo após as primeiras manifestações, quando os guias espirituais incorporados em seus médiuns recomendavam para os consulentes e seus médiuns algumas ervas que tanto serviam para banhos de descarrego ou de fortalecimento energético, quanto para a cura de doenças, né? Então, logo aí do surgimento da Umbanda no Brasil, né? Lembrando que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, tá? Tem heranças, né, do Candomblé, né? Tem heranças do catolicismo, do espiritismo, mas é uma religião genuinamente brasileira. Os guias que já haviam aprendido sobre elas em suas últimas encarnações, cada um possuía o seu formulário mágico ou fitoterápico, mesmo que não possuíssem o conhecimento acadêmico já desenvolvido nas faculdades de botânica, né, principalmente da época agora. Naquela época não se tinha muitos estudos sobre as ervas, tá? Eles possuíam um conhecimento prático e muito preciso sobre as propriedades energéticas ou curadoras e mágicas de cada uma delas, e as recomendavam com convicção, porque delas já haviam se servido quando viveram na terra, né? Muitos aí eram indígenas, né? Descendentes, né, dos africanos, né, dos escravos, e traziam aí toda essa essência de conhecimento prático que vieram junto com os escravos nos navios negreiros, né? Depois foi passando de geração a geração, os indígenas também passando de geração a geração, né? Hoje, graças a Deus, não temos aí a escravidão como era antigamente, né? E todos aqueles que seguem, né, esses conhecimentos das religiões de matrizes africanas trazem esse conhecimento, esse entendimento. Muita coisa minha avó, minha mãe conhece de ervas antigas que hoje em dia já nem se encontra mais para comprar. Um exemplo muito claro é a raiz preta aqui na nossa cidade, que também é conhecida, né, por muitos estudiosos aí na internet, né, como cipó, como cipó cruz, como cipó cruz, tá? Mas não é a mesma coisa da raiz preta daqui, porque a raiz preta que é encontrada aqui é a raiz mesmo que é colhida. Então, de tanto colher a própria raiz, foi se extinguindo a erva. Então, hoje em dia, quase não se encontra mais raiz preta para comprar, né? Aí, esse cipó cruz, que também é chamado de raiz preta, ele traz uma essência muito parecida com a raiz preta, que é... Minha avó conhece a raiz preta pelo gosto, sabe? Ela coloca na boca e ela consegue conhecer pelo gosto. Já minha mãe não consegue, eu também não consigo. São ervas que eu não cresci ali utilizando, né? Porque para mim não era indicada, né? Mas hoje em dia, né? Por exemplo, a raiz preta é uma erva quente, como o cipó cruz também é uma erva quente. E a raiz preta, ela traz muita força de Obaluaí. O cipó cruz também. Então, é algo que é bem parecido, mas não é, ali não pode se dizer que é igual, porque um é o cipó, né? O outro é a raiz. Agora, Paula, e a raiz do cipó cruz? Será que não seria a mesma raiz preta? Não sei, gente, porque faz muito,
mas muito tempo que eu não vejo raiz preta por aqui. E há pouco tempo eu comprei, né, mas não parece, porque a gente já foi na mata, já viu ali, lá na mata, a mesma grossura, tudo direitinho, meio quadriculado, e não era a mesma erva, né? Então, acaba se perdendo muita coisa, porque quem colhe as ervas hoje em dia não tem o cuidado de cultivá-las, né? Mas vamos voltar aqui ao texto, vamos lá. Com o passar do tempo, algumas plantas da flora brasileira substituíram outras da flora africana, né, como eu disse, mas que não existiam aqui no Brasil, criando um formulário próprio da Umbanda. Hoje, 100 anos depois, estudando as propriedades mágicas e terapêuticas desse formulário desenvolvido dentro da Umbanda e comparando-o com as recentes descobertas científicas sobre os princípios ativos delas, vemos que o conhecimento popular existente há milênios não difere do conhecimento científico. Então, muita coisa que a ciência tem estudado através da fitoterapia, entendendo as ervas, é muita coisa que já se sabia através, né, de toda a nossa ancestralidade aí, aqueles que conheciam as ervas, né, hoje em dia está tendo aí o resultado, alguns comprovados cientificamente, do quanto é benéfico o uso de algumas ervas na nossa vida, tá? Quanto ao uso mágico dado às plantas, temos de crer em suas receitas, porque são eles que manipulam com conhecimento de causa os princípios mágicos de cada uma delas. Princípios esses que não se aplicam ao corpo biológico, e sim ao corpo energético ou espiritual das pessoas. Então, a erva ela age no campo eletromagnético, né? E no perispírito, no duplo etérito, para depois passar esse benefício todo para o corpo físico. Então, primeiro se trata o espírito e os outros corpos sutis, para depois aquilo aflorar e aparecer aí esse tratamento no corpo físico, tá? Então, muitas das vezes, a gente encontra aí muitas ervas, né? Que não foram comprovadas, né? Ainda não se tem esse estudo comprovado, né? Mas se sabe que antigamente já se usavam essas ervas e elas já mostravam o benefício no corpo físico, tá certo? Acende a luz para mim, por favor. Sabendo disso, temos de entender os pedidos dos guias para que coloquem em suas oferendas determinadas partes de plantas apenas como recursos terapêuticos ou mágicos, que eles manipulam em nosso benefício biológico ou espiritual. Então, assim, eu lembro que a Jurema, ela pede para a gente colocar sempre, né, uma flor ou uma erva, né? Então, no dia de Pai Oxóssi, né, é colocado samambaia, que tem que ser aquela bem nativa mesmo, né, das matas, em todo o solo da casa, por ser uma casa de Pai Oxóssi, né? E na oferenda também tem que ter a folha do coqueiro, tem que ter a samambaia, sabe? E depois com aquelas samambaias que são colocadas na oferenda de Pai Oxóssi, né? Como vocês estão vendo aí nessa imagem, a gente faz a maci dela depois que a oferenda é levantada, né? E aquele amaci fica para limpar o gungá, para limpar o solo. Agora, aquelas samambaias do chão, elas vão para a mata novamente, né? Agora, as que estavam no jarro, né? Elas vão virar aí a maci junto com outras ervas aí para trazer esse axé o ano todo na força de Pai Oxóssi para dentro da casa, que afinal de contas ele é o patrono, né? E aí, assim, a gente vai vendo o quanto que é importante, né? Se colocar ali, principalmente se for um vaso de uma planta que esteja viva, sabe? E você ter ela novamente, você ter ela durante todo o ano na sua casa, isso vai te trazer muita força, muito axé, porque a planta plantada,
né? Ela é um portal, gente. Ela é um portal. E esse portal, ele vai funcionar o ano todo. Ela vai funcionar até quando, se porventura é puxar uma negatividade para dentro dela, a ponto dela morrer, ela cumpriu o papel dela. Cumpriu o papel dela, ela esgotou o tempo de vida dela, e aí você vai plantar outro, vai fazer uma outra oferenda, vai oferecer aquela planta também e vai deixar na sua casa, sem problema nenhum, tá bom? Quanto às ervas indicadas por eles em Amacis, temos de observar esse conhecimento deles e que difere de um guia para o outro sobre quais devam ser usadas. Porque um mesmo orixá possui centenas ou milhares de espécies de plantas as quais ele rege. Então, assim, existem plantas que são regidas por vários orixás, existem umas que são específicas de um ou outro orixá, mas geralmente cada orixá existe muitas, mas muitas ervas que trazem ali a irradiação do seu divino axé, do seu divino poder ali, tá? Quando se faz o amaci, deve-se ter o cuidado de colocar ervas, tanto do orixá de frente, ou do adjunto, ou do ancestre, né? Para que tenha ligação ali, traga o axé para a coroa ali daquele médium, né? Se ele vai ter aí a força do seu orixá de frente, é aquele que rege a vida dele, então as ervas têm que ser daquele orixá, né? Então não adianta, se é filho de Ogum, usar ervas que são mais específicas de Iemanjá, sabe? Então assim, a gente tem que seguir, tem que ser de forma minuciosa, tem que se entender para poder fazer todo esse processo direitinho, tá? Nós na Umbanda só sabemos o pouco que a espiritualidade já nos ensinou. Daí o nosso limitado formulário ritualístico usado nos amacis, em que se destacam algumas plantas, né? Vamos lá, vou citar algumas, tá, gente? Só algumas. Ó, arruda, alecrim, espada de São Jorge, né? Ou espada de Ogum. Espada de Santa Bárbara ou Santa Catarina ou espada de Ançã, né, que também é chamada rosas, crisântemos, cravos, palmas, guiné, erva cidreira, boldo, manjericão, folha de pitanga, folha de laranjeira, losna, folha de abacateiro, olha, tá vendo? Folha de abacateiro, tem gente que fala assim, nossa, mas vai colocar folha de abacateiro, mas são coisas que já vêm antigas de algumas regiões. E muitos não tinham conhecimento na região onde mora. Então, é por isso que é importante estudar, né? Pata de vaca, folha da fortuna, cavalinha, alfazema, anis estrelado, folha de aroeira, aça-peixe, hortelã, levante, bálsamo, sálvia, quebra-demanda, folhas de café, folhas de babosa e etc, etc, etc. Vou dar aqui 3 ervas de cada orixá, para não falar muita coisa aí, porque são muitas ervas, vocês não vão anotar tudo isso. E olha que ainda tem muito mais, tá? Eu vou falar umas 5, tá? Então vamos lá, ó, Obaluaê, vamos lá. Alfavaca roxa, aroeira, boldo, deixa eu ver outra que é fácil aqui de achar. Erva de andorinha, manjericão roxo. Vou falar mais um, sálvia, que é muito usada, também para o Obaluaê. Pronto, falei 6, tá? Querem que eu... Vou falar mais uma, para poder dar 7. Vou falar 7 de cada uma, tá bom? Tem muita erva aqui que eu nem nunca vou falar. Baba de velho, 7. Também é uma erva muito forte de Obaluaê, tá bom? Agora, 7 de Ogum, vamos lá. Ó, angico, aroeira também pega Ogum, tá? Babosa, vamos lá, carqueja, dracena verde, né? Aqui tá falando só dracena, mas é a verde. Espada de Ogum, né? A lança de Ogum também.
eucalipto. Pronto, falei 7. Oxalá, vamos lá, oxalá, ó. Boldo, anis estrelado, cravo da Índia, folha da fortuna, rosa branca, alecrim do campo e saião. Saião também pega. Tem várias outras aqui, gente, mas é muita erva, tá? Oxóssi, vamos lá, pai Oxóssi. Acácia, deixa eu ver, alfazema de caboclo, arruda, capeba, 5 folhas, folha de goiabeira, pitanga também, tá? E samambaia, tá bom? Falei algumas principais aí, tá? Mas são muitas, é só para não falar muito, tá? Oxumaré, ó, muita erva que eu não conheço aqui, mas eu vou falar porque porventura você talvez possa conhecer, e aí você deixa aí nos comentários pra gente se você conhece, tá bom? Olha, Araticum do brejo, cavalinha eu conheço, condessa eu não conheço, dracena rajada eu conheço, né? Tem a verde branca e tem a verde amarela, tá? Ervas de serpente, guaco, língua de vaca, tá bom? Vamos lá, de Xangô, barbatimão, capeba também é de Xangô, erva grossa, erva de São João é muito boa, eucalipto, mas é o eucalipto limão, folha de figo, folha da fortuna, tá bom? De manhãçã, folhas de laranjeira, a pitanga também pega em ançã, tá? Peregum, aquele verde e amarelo, erva santa, alguns falam de folha santa, espada de Santa Bárbara ou espada de Inhaçã, como alguns chamam. Deixa eu ver, gerânio, manjericão. E aí vamos tirar o manjericão que pega em todos? Pessegueiro, folha de pessegueiro também pega, e também de romã. Pronto, falei uma a mais. De Iemanjá, vamos lá, ó, rosa branca, alfazema, anis estrelado também pega manhãçã, cavalinha, colônia, graviola, jasmim. Olha só, muitas flores brancas para mãe Iemanjá. Vamos falar de nanã, algumas, ó. Lágrimas de Nossa Senhora, que também o Baluaí pega, diga-se de passagem. Quaresmeira, alfavaca, aça-peixe, avenca e cipreste, tá bom? Oxum, ervas de mamãe Oxum, folhas de amora, açafrão, arnica, calêndula, ipê amarelo, gengibre e melissa. Tem mais outras, camomila, macela, tá? Então essas são aí as ervas principais para esses orixás. São muitos outros orixás, né? E são muitas outras ervas também. Eu espero que você tenha gostado de entender um pouquinho dessa história do surgimento. Por que em certa cidade uma erva tem um nome, na outra tem outro nome? Por que algumas pessoas conhecem a erva com um nome, já outros conhecem com outro nome? Por que essa diferenciação, Paula? Gente, isso vem de ancestralidade, tá? Isso vem dos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós e que cultuavam as ervas, e os nomes eram dados pelos guias de uma forma assim, assim, assim. Tanto é que algumas que são chamadas de um nome aqui em Minas Gerais, lá na Bahia também são chamados. Então isso é da ancestralidade, isso vem de lá para cá. Alguns conhecem de uma forma e outros conhecem de outra, mas o que vale é a essência. E que você abra sua mente, meu irmão e minha irmã. Você acha mesmo que Deus daria toda essa vegetação aí no nosso planeta Terra para nós, seres humanos, né? Para todos os seres, né, elementais, os encantados,
somente para usarmos algumas ervas e outras não? Algumas são tóxicas, são usadas para uma coisa ou para outra, não são para banho, não são para chá, mas estão aí fazendo a fotossíntese que nos permite respirar. Só de você ter alguma planta dentro de casa já é um axé que você tem. Já é um portal vegetal que se abre para puxar a negatividade e emanar a positividade. Advinda aí da dimensão vegetal, aonde estão vários seres vegetais vivendo nessa dimensão. Eles emanam para todos nós aqui na dimensão humana essas energias vegetais que nos auxiliam muito. Portanto, antes de colher uma erva, tenha respeito pela dimensão vegetal e por todos os seres que vivem nessa dimensão. Ore, peça licença a Deus, nosso Pai Maior, a força de todos os orixás que estão irradiadas naquela erva, a força de todo o seu orixá. Peça licença aos seres vegetais para colher essa erva e diga para que você vai utilizar essa erva. E utilize-a. Não fique colhendo erva e deixando ela jogada, estragando. Tenha respeito. Porque ali existem seres, né? É um portal de uma dimensão que existem seres. Um portal de uma dimensão que talvez você tenha vindo dela. Principalmente se você é filho de Pai Oxóssi na ancestralidade. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.